Salve, gente! O vídeo de hoje é para fazer um review do meu patinete, que aparece diariamente nos vlogs, e eu dar minha opinião se vale ou não a pena ter um patinete elétrico em 2025. Hoje, como vocês podem ver, eu tô numa localização meio remota, tô numa praça basicamente no meio do nada. Vou separar esse vídeo em 4 partes. Vai ser o review do meu patinete, vantagens do patinete elétrico em geral, não só no meu, desvantagens dos patinetes elétricos e, por fim, o decreto, se vale ou não a pena ter um em 2025. Então, começando o review, essa belezinha aqui custou-me R$3.000. Eu comprei ele em junho, mais ou menos julho de 2024. Esse patinete é a versão direto da fábrica, da China. Então ele é meio que, se fosse comparar com remédio, ele é a versão genérico dos patinetes chiques, tipo Xiaomi, Foston, etc. Ele conta originalmente com 3 modos de velocidade, sendo o Default, que é o padrão, que vai até 25 por hora, o Eco, que é o modo economia, que vai no máximo até 15 por hora, e o modo Sport, que é o que eu uso no dia a dia, que vai até 35 por hora. Ele já vem também de fábrica com as rodas maciças, ou seja, eu não tenho que ficar calibrando todo dia isso aqui, porque os dessas marcas famosinhas, geralmente o pneu é a câmara, e a pessoa tem que ficar calibrando ele, fazendo manutenção e tal. O meu é maciço, então eu não tenho que ficar calibrando, mas, porém, todavia, entretanto, eu sinto o asfalto como se eu estivesse andando com um carrinho de rolimã. Esse suporte que vocês estão vendo aqui é o suporte de paralama que eu comprei pela internet, porque originalmente ele não vem com esse suporte. E o que acontece? Você vai usando ele no seu dia a dia, nas ruas pouco esburacadas do Brasil, e aí o paralama vai quebrar. Com mais ou menos 2 semanas de uso para mais. E aí, então, eu tive que comprar esse suporte. Outro fator interessante de se pontuar, que mesmo ele sendo a versão genérica, e não as de marca famosa, ele também tem um aplicativo, onde nesse aplicativo eu consigo regular a velocidade máxima que qualquer modo pode chegar. Eu consigo travar a roda dele, então vamos supor que alguém fosse tentar pegar ele já montado e sair andando sem eu autorizar, eu consigo fazer a trava da roda. Só que também isso aí não impede, né, o brasileiro, se ele quiser roubar o patinete mesmo, ele só vai pegar na mão e foda-se. Realmente. Ele também tem a funcionalidade de eu acender a luz do patinete pelo celular. Não sei qual é a utilidade disso, mas enfim. E, em resumo, o aplicativo é isso. Então agora eu vou falar as vantagens dele, que é basicamente 3, ao meu ver, que é basicamente o custo, a facilidade de transporte e o tempo de deslocamento. Vou explicar melhor cada um. O custo. Bom, meu único custo com ele é a recarga. E aí ele tem 3.000 watts, aí se a gente fizer a conta da carga completa, dá 3 kWh. Aí se a gente multiplicar pelo preço do kWh no Paraná, isso vai dar em torno de 1,60. Não sei, mas enfim, vai estar aparecendo os cálculos certinho aí. Então esse é basicamente meu único custo com ele, porque eu não tenho que ficar calibrando pneu, não tenho que ficar trocando óleo como se fosse um carro, lubrificante do arrefecimento, etc. A outra vantagem, facilidade de transporte. Como eu já mostrei no vídeo de apresentação do canal, vai estar aparecendo no card aqui em cima, ou aqui, não sei. Mas que burro! Ele é dobrável, então eu consigo levar ele para qualquer lugar que eu for. Então, em casa ele fica guardado embaixo da mesa da cozinha, e no meu escritório ele fica basicamente embaixo da minha mesa ali onde eu trabalho. E aí, quando eu vou embora, pego ele, desdobro e zarpo para casa. Emoção, né? A outra vantagem é o tempo de deslocamento, que, considerando o meu cenário, se eu fosse ir trabalhar e voltar de ônibus, eu demoraria no total em cerca de 2 horas, né, contando ida e volta, 1 hora cada mais ou menos. E aí, com o patinete, eu consigo fazer esse caminho basicamente em 20 minutos, no máximo. Então dá tipo 20 minutos ida, 20 minutos volta, dá 40 minutos. E aí, se comparando com outro transporte que eu já testei também, é o carro, que eu não tenho moto. E aí, quando eu fui trabalhar de carro, eu levei em cerca de 18 a 25 minutos. E aí, para voltar, é um pouco mais, porque o trânsito já tá mais pesado na hora da volta. Então, se a gente for considerar o tempo de deslocamento que eu demoro com ele, ele tá ganhando dos outros veículos. Bom, mas como nem tudo são flores, o patinete também possui desvantagens. E aí eu consigo pensar mais ou menos em 3 também, que é basicamente, ele não é utilizável na chuva, pelo menos o meu.
Tipo, o lugar da bateria dele não tem isolamento seguro o suficiente para você andar na chuva sem preocupação nenhuma. Então, em dias chuvosos, como por exemplo um vlog que eu já gravei, não rola. Você tem que chamar um Uber ou ir de ônibus, sei lá. Aí outra desvantagem é a falta de proteção. Que é o patinete que acontece. Se você tá num carro, ou numa moto, ou no ônibus, se tiver algum acidente, colisão, o impacto não vai totalmente para você, ser humano, né? Considerando as leis da física, a lataria do veículo que você tiver vai receber um pouco de impacto. Aí o patinete, o que acontece? O patinete é só uma haste e uma base. Se tiver algum impacto, o impacto vai vir totalmente para mim. No céu tem pão e morreu. Então, essa é acho que a principal desvantagem. E aí, adicionando nesse quesito falta de proteção, outra coisa é você ir em lugar público com ele, por exemplo, supermercado. Você pode parar ele em um bicicletário e usar tipo uma trava assim. Já fiz, mas isso aqui, tipo, comprei na internet. Se o cara vem com um alicate parrudo mesmo, ele consegue cortar isso aqui fácil e levar o patinete embora. Então, não recomendo muito. E aí, esse é um quesito na falta de proteção, que é a questão de segurança. E aí, para lugar público, por exemplo, eu não vou com ele. E aí eu vou de carro. E no dia a dia no meu escritório, eu não tenho esse problema porque eu levo ele para cima comigo e aí eu sei que ele não vai ser roubado. Mas em lugares públicos não é uma boa você levar ele. E aí, uma desvantagem, mas não tão impactante igual as outras, que é a questão de subidas. Porque o que acontece? Se você pega uma subida que o ângulo de inclinação dela é, sei lá, maior que 20 graus, o patinete vai dar uma sofrida para conseguir manter a velocidade dele. Então, por exemplo, o meu é 35. Se eu pego uma subida de mais ou menos uns 30 graus de inclinação, ele já vai para tipo 18 por hora. Tipo, é bem notável a diferença na velocidade. Não consegue, né? Então isso chega a ser uma desvantagem porque ele não consegue manter o mesmo desempenho. Então isso varia de cenário para pessoa. Se a pessoa morar em uma cidade praiana que é planície, não vai fazer diferença, porque quase não tem morro. Aí agora, se for uma pessoa que nem eu, que mora em Londrina, por exemplo, que é tipo só morro e declives, isso pode vir a ser um ponto a se pensar. Agora, para a última parte do vídeo, que é a mais demorada, que é a pergunta de milhões, que é se vale a pena ou não um patinete elétrico em 2025. O que eu digo? Depende. Puta que pariu. Porque você tem que analisar o seu cenário. Você usaria o patinete para quê? Você vai usar ele no seu dia a dia? Vai ser só no final de semana para passear em parque? Vai ser para ir para academia, para ir para padaria, sei lá. Então, você tem que levar isso em conta, porque não é simplesmente tipo, é um veículo sobre duas rodas, consigo ir para onde eu quiser. Não é exatamente assim. Ele não consegue te levar em todos os lugares porque ele tem uma autonomia limitada. Por exemplo, o meu tem 3.000 watts. Ele consegue rodar em torno de 15 km com uma carga completa. E aí você tem que levar isso em conta. Por exemplo, se você for usar ele para trabalhar, você tem que calcular a distância que você vai levar para percorrer da sua casa para o seu trabalho. E você tem que ir calculando isso, para você ver a viabilidade dele para você. Outro fator que pode impactar um pouco na decisão. O meu patinete faz 15 km, mas eu peso, 70 kg. O vendedor da loja, inclusive, me falou que se uma pessoa tiver mais ou menos, 80 para cima, ele já não consegue nem chegar na velocidade máxima dele. Então vamos por aí que eu pesasse 100 kg. Eu provavelmente não conseguiria usar ele no meu dia a dia. Então, em resumo, o que você tem que levar em consideração são esses fatores que eu mencionei. Então, você vai ver ali, vou usar ele bastante. Beleza, ponto positivo. O asfalto que eu vou fazer com ele é tranquilo, o caminho é seguro, de boa. Beleza. As outras opções que eu tenho não são tão viáveis quanto ele. Tranquilo. Conforme as respostas forem se respondendo de forma positiva, você consegue ver que ele é sim uma boa opção. Mas, se você responder essas perguntas de uma forma meio negativa, quer dizer que o patinete não é a melhor opção para você. Então, eu posso recomendar, por exemplo, você pensar em uma moto, que ainda está viável comprar. Outra opção seria aquelas scooters elétricas, que você vai sentado, que custam aí em torno de 10 mil para cima.
Eu não sei se em outros estados ela tem utilização de precisar de emplacamento, mas no meu estado sim. Então, se eu for optar por uma scooter elétrica, você vai precisar de carteira de moto e emplacar ela. Vocês estão de sacanagem! E por fim, outra opção que eu consigo pensar é a bicicleta, que ela consegue te levar em lugares distantes também, só que a desvantagem é que você vai fazer esforço físico. E aí você vai começar a suar e, dependendo de onde você for, isso pode não ser muito vantajoso. É a verdade, não minto. Mas enfim, o vídeo era isso. Se você tem alguma sugestão, algum comentário, alguma crítica, deixe aqui embaixo. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa um like, sei lá. Se você tem conhece alguém que tá pensando em comprar uma patinete elétrica, às vezes manda esse vídeo pra ele, quem sabe eu ajude outras pessoas. E era isso, tamo junto, valeu! I got lost in your city. I believed it was home. I thought that you would see